Eu vou conversar agora com o querido amigo senador da Bahia, PSD, Otto Alencar. E aí, Otto? Rapaz, gostei de você ontem na Covid, ensinando química o pessoal lá. Como vai você? Você tá bem? Teve em Brasília presencialmente tudo, não foi? Oi, Mário. Eu estive em Brasília desde segunda-feira que eu fui para Brasília. Terça, quarta, ontem à noite eu voltei. Eu tinha um compromisso aqui em Salvador e também com você agora pela manhã. Quero lhe agradecer de coração a oportunidade de voltar a falar com os ouvintes da Metrópole, com toda a equipe da Metrópole. A minha saudação a todos vocês. Chegamos ontem depois de uma oitiva de quase 8 horas com o ex-ministro Nelson Tati. Sim, e como é que está o andamento da CPI? O que é que você está achando? E o que foi? Fale um pouquinho sobre essas coisas que aconteceram ontem, que eu achei interessantíssimo. Dei muita risada também, viu? A gente precisa se Assim, divertir, né, Milton? não, o senador do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Reis, ele tem lá uma lista enorme de pessoas, né, que dizem que foram tratadas por hidroxicloroquina e por outros medicamentos que não têm nenhuma eficácia comprovada, Mário. E, diante disso, ele citou esses números todos, mas ele falou com muita raiva, se dirigindo a todos nós senadores, daquela forma muito até grosseira. Eu fui explicar a ele que o coronavírus, a Covid-19, é causada por um vírus e não existe tratamento precoce, ou seja, nenhuma medicação que você tome antes para evitar que você venha se contaminar, contrair a doença. Eu expliquei, inclusive, a ele que sarampo só se evita se você vacinar as crianças no período certo. Paralisia infantil é por vacina, varíola por vacina, H1N1 por vacina. Como é que agora inventaram um tratamento precoce? Ou seja, você vai tomar hidroxicloroquina ou outro medicamento qualquer, ivermectina, e não vai ter a doença. Claro que você vai ter a doença. Se você se encontrar com uma pessoa que está contaminada no período de transmissão, você vai contrair a doença. Expliquei a ele da maneira mais correta, mas ele voltou de novo, dizendo que estava assim, no Brasil trabalhando para que o laboratório de produção de vacina para animais pudesse ser adaptado para a vacina dos seres humanos. Eu disse que demoraria muito tempo fazer isso, mas ele voltou de novo numa posição muito radical, muito raivosa, né? Inclusive uma palavra dura contra todos nós. Aí eu digo, olha, se esses laboratórios que vão ser adaptados para produzir vacina para seres humanos, eu vou solicitar que uma das vacinas seja a vacina antirrábica, que ficaria bem adequada para a maneira grosseira que Vossa Excelência se dirige aqui aos senadores que estão debatendo do ponto de vista científico essa questão da Covid-19. Porque chega um ponto que você perde a paciência depois de tanto explicar tecnicamente, explicando os efeitos, né? Os efeitos colaterais da hidroxicloroquina, que pode é, alterar os batimentos cardíacos, da arritmia, pode levar à parada cardíaca, né? A ivermectina, que é a medicação que se usa aí, mas foi usada em uma quantidade excessiva, muito alta, fora daquilo que está pré-estatuído na bula, ela pode ser neurotóxica, pode dar problemas de efeitos colaterais graves para a pessoa. O que nós queremos é que o médico, aquele que é especialista, o infectologista, possa medicar. Se nós tivermos algum problema, vamos procurar quem? Um médico especialista. O meu médico, por exemplo, deve ser o seu também, é o doutor professor Badaró. Vamos procurar ele, como tantos outros infectologistas aqui da Bahia. Otto, ao mesmo tempo que está acontecendo essa CPI, a gente vê sempre como uma tática do presidente. Quando se sente acuado ou fragilizado, ele parte para o ataque. E ontem, mais uma vez, ele partiu para o ataque. Primeiro, falando de que esse vírus pode ser parte de uma guerra feita pela China. Ele só não deu o nome, mas o país que mais cresceu foi a China. Que absurdo. Segundo, ele fala que vai fazer um decreto para obrigar as pessoas a respeitarem o artigo 5º da Constituição, que fala, artigo 5 da Constituição, que fala, né,
que fala que dá o direito de ir e vir, e que nenhum tribunal vai julgar isso. E chama de canalha as pessoas que são contra o tratamento precoce. Como é que você vê isso? Isso é mais um atentado? É uma forma só de mudar o assunto? O que é que você vê? Qual a sua interpretação para isso? Olha, essa questão de chamar de canalha quem é contra o tratamento precoce, certamente o presidente deu essa declaração olhando no espelho e vendo a sua própria imagem. Segundo, o decreto dele, até um decreto legislativo pode derrubar o decreto dele, como nós já derrubamos o decreto das armas. Nós fizemos um decreto legislativo do Senado Federal e um projeto de decreto legislativo e derrubamos o decreto das armas no ano passado. E quanto a levantar essa questão da China e fazer uma declaração dessa sem o dado científico, isso é muito grave para o setor do agronegócio. Mário, a China já começou a comprar mais soja nos Estados Unidos do que no Brasil. Aumentou as compras da soja em 350% a mais que comprar nos Estados Unidos. Se parar de comprar a soja aqui no Brasil, certamente o agronegócio vai ter uma queda muito grande, que é o maior parceiro comercial do Brasil, é a China, que compra a nossa soja, o nosso algodão, produzido aí no oeste, no centro-oeste da Bahia. Estão vivendo agora uma dificuldade muito grande, porque o governo diminuiu a composição do biodiesel no diesel, né, do fóssil da Petrobras. Então, vai criar uma crise no setor que está sustentando a balança comercial do Brasil. Isso é de uma irresponsabilidade muito grande, mas é sempre bravata que não se concretiza. O presidente vem aí há algum tempo dizendo o meu exército, o exército provou que não era dele, a instituição do Brasil, depois passou para o nosso exército, o seu exército, tentou com as Forças Armadas uma ameaça de golpe militar, até de uma forma sem analisar a situação. Até porque, Mário, você acha que se tiver um golpe de Estado militar, quem vai ser o presidente do golpe vai ser um capitão-general? Ele tem que avaliar, claro que é um general, não vai ser o capitão reformado do Exército, o capitão Bolsonaro, que foi expulso das hostes do Exército. Então, é sempre uma ameaça, é sempre um fato que ele leva para camuflar e negar a ciência, o que é muito grave. A negação da ciência, eu acho a coisa mais grave. Temos dificuldade de debater absolutamente, ou até colaborar, como colaboramos no Senado Federal, quando eu fui líder do PSD, aprovamos as matérias encaminhadas pelo Poder Executivo. Na minha opinião, a coisa mais grave que acontece na palavra do presidente da República, nas palavras, são as coisas que ele coloca a respeito da medicina e da ciência. No início, o presidente falou em imunidade de rebanho. Você viu o resultado que deu no Amazonas e Manaus, da imunidade de rebanho? As pessoas são enterradas em vala comum, não deu certo. A hidroxicloroquina foi dada em massa em Manaus. Nós convocamos agora o secretário de Saúde de Manaus, do Amazonas, o vice-governador também será chamado, porque tem um processo grave, o requerimento foi nesse sentido, para observar essa situação. Então, na minha opinião, essa palavra que é dada sobre a doença, pelo presidente que não entende absolutamente de medicina, nem na ciência médica, nem tem conhecimento científico, que colocou o general Pazuello, que foi um zero à esquerda, nem assinar protocolo para a compra de vacina no ano passado, ele quis assinar. O que é que ele disse no ano passado, Pazuello? Não vou assinar e comprar vacina, só farei se tiver demanda, se tiver paciência para tomar vacina. Isso é uma coisa muito irresponsável. Então, nossa crítica é essa aí. A CPI tem que ser construtiva. Aliás, o presidente até mudou. Sob pressão do Centrão, ele tirou o Pazuello e botou o Marcelo Queiroz, que é médico, que começou agora a tomar algumas iniciativas que são corretas, sintonizadas com a medicina e o tratamento da Covid-19. O que nós queremos é exatamente isso, o governo acerte o passo nesse descompasso administrativo de 2 anos e 4 meses. Ô, Mário, não se admite, não é correto
Não dá para ter confiança e passar confiança para o mercado nacional e internacional um governo que já trocou 19 ministros em 2 anos e 4 meses, Mário. Você foi secretário de Estado do ex-governador Antônio Carlos Magalhães. Eu me lembro que Antônio Carlos dizia que em 12 anos trocou, por falta de entendimento, 3 secretários de Estado em 12 anos. Ele trocou 19 ministros em 2 anos e 4 meses. Ou não sabe escolher, ou quem ele escolhe quer que seja subordinado à sua determinação e as pessoas não ficam no governo. O caso do ex-ministro Sérgio Moro, do Mandetta, do Nelson Tatti, de vários outros ministros que deixaram o governo para não ter um alinhamento com o presidente, desde que ele não tenha razão, esteja fora da razão. Estou conversando com o senador PSD Bahia, Otto Alencar. Otto, o presidente falou da China, mas há poucos dias o próprio ministro posto Ipiranga, Paulo Guedes, também falou da China e ele sabe a importância da economia, a China na economia brasileira. São 2 aspectos. Você falou do agronegócio, dos minérios, tudo que nós vendemos para a China, e também das vacinas e dos componentes. Exatamente. Não é? Sim, e ao mesmo tempo você vê o homem que comanda a economia soltar uma pedra para em cima da China. Depois vem o próprio presidente, depois de tudo, rapaz. Então, para que tirou o Ernesto Araújo? Devia estar lá como chanceler até hoje, não é não, Otto? É verdade, Mário, porque o Paulo Guedes falou tanta bobagem que depois ele pediu desculpa. Você viu que não era, ele falou que não era aquilo que ele queria falar, que não desejava aquilo, que ele vê que se a China trancar lá o mercado, olha, não vou comprar em qualquer lugar, então não vou comprar no Brasil, será um desastre para a economia. O PIB vai recuar aí esse ano em torno de 6%, 8%, se a China parar de comprar. Vamos ficar com a soja aqui no Brasil sem mercado externo. Isso é uma coisa muito ruim. Aliás, o que se exige de um ministro da Economia é que ele não fale muito, né, Mário? Ele devia segurar mais, ter umas decisões internas sintonizadas com o presidente da República. E o Guedes, de vez em quando, ele fala realmente, como você falou, muita bobagem. Sobretudo em cima de um parceiro comercial que é vital para os commodities brasileiros, sobretudo, você falou no minério de ferro e outros minérios que são exportados, né? A questão do agronegócio. E ontem o presidente, não sei porquê, ele às vezes perde o controle da palavra, e aí quando ele perde o controle da palavra, ele diz um bocado de bobagem, né? Você vê, lembra aquela reunião fatídica, o Nelson Tatti falou ontem isso, que ele participou daquela do Passa Boiada. 22 de abril do ano passado. Pois é, Mário, na hora do cafezinho, que a gente faz um espaço de 5 minutos para conversar, ele disse que ficou horrorizado com tanto palavrão, com tanta agressão desnecessária. Ali ele tomou a decisão e disse, não vou ficar aqui, esse não é o meu ambiente. Até porque palavrão nunca resolveu desemprego, nunca crescimento econômico, saúde, educação, ciência e tecnologia. Não é por aí. Não é o grito do capitão que vai resolver a ciência. A ciência não se dobra a isso. A medicina não se dobra a isso. Por isso que o Mandetta e o Nelson pediram para sair. O Mandetta, inclusive, fez uma declaração gravíssima, Mário, lá na oitiva. Não lembra se você lembra? Ele falou que queriam alterar a bula da hidroxicloroquina. Eu vi. Alterar a bula. Estava na mesa lá a possibilidade de alterar a bula e colocar a hidroxicloroquina serve, olhe bem, que ato de charlatão, alterar uma bula para dizer ela serve para Covid-19, quando é uma medicação placebo, não resolve absolutamente nada, nem evita, nem dá para tratar a forma grave da doença, que é a pneumonia virótica, né, com o tromboembolismo, essas coisas todas que acontecem quando o paciente vai para a forma grave da doença. Então, é uma coisa lamentável. Tanto que tanto eu, como Tasso Gereissati, Eduardo Braga, nós estamos querendo dar à Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid uma posição de seja propositiva,
propor, inclusive ao próprio ministro Queiroga, que ele resolva logo a questão das vacinas. A previsão em março era de 46 milhões de vacinas para o Brasil. Acho que veio em torno de 25 milhões de vacinas. Em abril, falhou da mesma forma. Não vieram as vacinas. Vai falhar em maio da mesma forma por essas coisas. Quem está trazendo o insumo, o IFA, o insumo farmacológico ativo para o Butantan fazer a Coronavac, é a China que está fornecendo. Vai agredir a China, para de mandar, para de chegar a vacina no Brasil. Vai ganhar o quê com isso, absolutamente? Agredindo sem ser agredido, ou seja, uma agressão não provocada. A Embaixada da China não provocou o Brasil, o embaixador da China, nós temos lá conhecimento, o da Rússia também não provocou, aí provoca os países. O Ernesto Araújo saiu, ficou no lugar dele o Paulo Guedes para fazer essas ações todas negativas na diplomacia brasileira. O Brasil está afastado quase que do mundo com essa situação que foi levada pelo ex-ministro Ernesto Araújo, que agora passou a atacar o presidente da República, disse que o presidente tem alma perversa, que não tinha projeto, que não tinha metas. Agora não precisa nem fazer oposição ao governo. Quem vai fazer a oposição ao governo é o Fábio, foi secretário de comunicação, o Ernesto Araújo, o general que saiu também, o general Santos Cruz e tantos outros que participaram do governo e foram demitidos. Agora as pessoas ficam perguntando, Otto, aonde nós poderemos chegar com isso? Quer dizer, o presidente blefa, pode ser um blefe, pode não ser, né? Mas ele blefa continuamente, sempre em cima da democracia. Esse negócio de um decreto, quer dizer, ele cita assim, sem nenhuma especificidade. Pode vir aparecer, ter um decreto que faça isso, e nenhum tribunal vai julgar. Quer dizer, pô, é o quê? É super poderoso, já é o ditador do país, não tem Supremo, não tem Congresso, não tem nada. E você acha que a gente vai chegar onde? Vamos até a eleição com ele candidato e tudo até lá, com 1 milhão de mortos ou 500 mil, sei lá. Como é que você vê daqui até a eleição? Um decreto desse, como eu te falei antes, o Senado, a Câmara, nós acertando lá os dois presidentes, nós podemos preparar um projeto de decreto legislativo e derrubar o decreto dele, não precisa nem ir para o Supremo. Lá mesmo no Congresso, se tomar a decisão, tem, do ponto de vista legal, a atribuição de apreciar, deliberar, votar, aprovar e derrubar. O presidente sempre tem essas tiradas, né, no momento que ele está acuado. Essa briga permanente com o Supremo Tribunal Federal, e de vez em quando parte também para atacar o Congresso Nacional. E essa situação que você colocou do impeachment, Mário, isso está na Câmara dos Deputados. Só que na Câmara dos Deputados, o Centrão formou uma barreira de proteção ao presidente da República. Então, lá o Centrão são 200 e, se não me engano, 250 parlamentares. O pedido de impeachment entra pela Câmara dos Deputados. O Arthur de Lira tem uma quantidade enorme de pedidos de impeachment, como tinha também o ex-presidente Rodrigo Maia, mas não dá seguimento a essa situação. Então, nós ficamos dependendo da Câmara dos Deputados. Agora, se há elementos, fatos determinados, para dar admissibilidade ao impeachment do presidente, eu não tenho conhecimento, porque não vi nenhum desses pedidos, porque estão restritos à Câmara do Deputado. Agora, nós estamos já com 2 anos e 4 meses de governo. Há mais ou menos 1 ano para iniciar as eleições. Tem que avaliar a possibilidade de ter que conviver com o presidente até o final do seu governo. Eu acho que isso é menos traumático, ou ter que fazer um processo de impeachment, que eu participei do impeachment da presidente Dilma, e é um processo difícil, doloroso, de muito trabalho, e também que não leva a uma solução, como não levou. Tiraram a presidente Dilma, contra o meu voto, eu votei contra o impeachment. Eu lhe pergunto, resolveu o problema com o Michel Temer? Não. Foram crises recorrentes, intermitentes, que aconteceram no governo Michel Temer, inclusive aquela da JBS, da ajuda telefônica. Foi crise permanente. Aí sai do governo Temer, entra no governo Bolsonaro. São 2 anos e 4 meses
de crises recorrentes da mesma forma, ao ponto que, quando estava na presencial, todo dia que eu estava em Brasília tinha uma crise. E eu colocava no meu gabinete, na porta, a crise do dia. Foram tantas crises que eu terminei colocando a última frase. A crise do dia virou a ordem do dia. Porque não tinha mais, não tinha espaço para botar a crise do dia no meu gabinete mais. Então, crises gestadas dentro do próprio Palácio do Planalto, os familiares do presidente, com as pessoas, os áulicos que gravitam em torno do presidente da República, né? E dessa situação toda. A crise maior, na minha opinião, sempre foi e será, na minha opinião, a crise sanitária, a doença, a Covid, que já matou mais de 400 mil brasileiros e pode avançar mais ainda. Deus queira que não. Mas alguns cientistas que nós conversamos, às vezes, eles acham que se não tiver a vacina imediatamente para imunizar até julho, agosto, por aí, 30% a 40% da população, poderemos ter a terceira onda e vai ser uma coisa muito grave, que pode vir com a terceira onda, uma nova variante, como a P1, que surgiu lá em Manaus, que é uma variante que se dissemina com mais rapidez e também os efeitos letais da doença são mais graves. Portanto, essa preocupação que nós queremos é dar solução. Ninguém aqui está se colocando contra o presidente da República. Eu fui líder do PSD, Mário, e aprovei, liderando a bancada de 12 senadores, aprovei as matérias que o Poder Executivo encaminhava. Nunca fiz obstrução política, absolutamente. Se analisa as matérias. E, realmente, o governo, naquele período do ano passado, o Poder Executivo, para falar a verdade, encaminhou projetos importantes. O orçamento da guerra, para viabilizar recursos para o Banco Central comprar no mercado secundário debêntures, ações do agronegócio, de várias empresas, que conseguiu dar as condições de que as empresas tivessem liquidez para tocar os negócios, para manter os empregos. O Pronamp foi um ótimo projeto, nós aprovamos do governo federal. O Socorro Estados e Municípios, aprovamos ano passado 60 bilhões de reais para municípios, para estados. Os estados nunca viram tanto dinheiro, também os municípios, para recuperar a perda do ICMS. Foram matérias positivas, mas o governo faz com a mão e desmancha com a outra. Aí complica, sobretudo nas palavras erradas, nos lapsos verbais do presidente, do ministro da Economia. Acho que o presidente, inclusive, se coloca como uma pessoa religiosa. Ele deveria abrir a Bíblia, e lá na Bíblia tem uma frase que eu gosto muito. Quem sua língua na boca segura, sua alma livre de angústia. Devia ler isso aí, botar na frente do gabinete dele e olhar tanto o Guedes como o presidente Bolsonaro. Valeu. É uma bela sugestão. Muito obrigado, Otto. É sempre muito bom conversar com você e parabéns aí pela sua atuação, viu, como senador da nossa República. Um grande abraço. Eu que agradeço a você. Gosta, né? Eu gosto. Você gosta das frases feitas. Você se lembra quem tinha dicionário de que gostava de ganhar de presente? A CM, rapaz. Ele adorava Exatamente. Isso. Aí ele ia fazer o discurso, ele olhava assim, ingratidão. Aí, ingratidão, tinha o padre Antônio Vieira, tinha um filósofo tal, ele pegava uma frase e puf! Ele era um craque das frases feitas, mas... É verdade. Eu era vice-governador do César Borges, e no meu gabinete, você sabe, vice-governador não tem caneta na mão, né? O cara fica dizendo que eu vou resolver, liga para o secretário. E eu coloquei no meu gabinete, assim, na parede atrás, uma frase, né? Não tem o pão que alimenta, mas tem uma palavra que conforta. E o senador uma vez visitou meu gabinete, olhou, gostou muito. Por que você colocou isso? Porque a caneta não está comigo. Eu estou aqui só para ajudar e colaborar da melhor forma possível. Grande abraço, Otto. Um abração, viu? Muito obrigado. Obrigado, Mário. É bom falar com você. Eu também. Grande senador Otto Alencar. Pois é, rapaz, eu gosto muito de conversar com o Otto.